A Fux diz que redes sociais devem ser responsáveis pelos conteúdos postados pelos usuários. Eu defendo a remoção imediata, não em prazo razoável. Notificou, tira. Quer botar de novo de judicializa, afirmou o ministro do STF. Cara, essa foi uma... O STF, nessa questão de liberdade na internet, né? De liberdade de expressão na internet, tem se mostrado uma corte de verdadeiros acéfalos, porque eles não só não entendem o que eles estão falando, como eles têm posições que são completamente absurdas. Por exemplo, se você tivesse essa medida, ou seja, qualquer notificação geraria imediatamente a retirada de qualquer postagem. Simplesmente você teria uma enxurrada de notificações falsas, né, para tirar todas as postagens que você quisesse. Porque não haveria mediação. Você não teria nenhum momento que você ia ter lá e, sabe, ver se a notificação bate ou não. Chegou a notificação, aí a rede sai. Quer dizer, você não ia conseguir botar nenhum post, pô. Você botou o post e ia ter notificação. Evidentemente, qualquer grupo polêmico, por exemplo, qualquer grupo que está no vórtice da luta política, exemplo do próprio MBL, ia postar qualquer coisa na sua rede social, ia ter uma notificação falsa, sei lá, por exemplo, dizendo que a gente é nazista. A gente posta lá um agradecimento a Israel, né? Parabéns pelos não sei quantas décadas da fundação do Estado de Israel. Parabéns. Aí tem uma notificação dizendo, olha, essa postagem é nazista. Aí a rede social não pode analisar, porque segundo o STF não é para fazer isso, tem que ser imediato. Aí ela tira imediatamente. Você não tá vendo que isso é absurdo? Mas o cara não consegue raciocinar que isso é absurdo? O sujeito chega a ministro do STF, não consegue raciocinar. Uma coisa que eu estou aqui raciocinando em, 2 minutos. Enfim, vamos ver o que ele falou. Resta clara, a esta altura, a insuficiência constitucional do regime de responsabilidade esculpido no artigo 19 do Marco Civil. A imunidade civil trazida pelo dispositivo só permite responsabilização das empresas provedoras no caso de descumprimento de ordem judicial. Nossa, mas ele fala muito mal. Bote aí no início. Ainda tem isso. O cara fala parecendo que ele tá embriagado. Esse começo realmente eu não consegui entender nada. Caramba. Resta clara, a esta altura, a insuficiência constitucional a insuficiência constitucional. Tá. É juridiquês. Regime de responsabilidade esculpido no artigo 19 do Marco Civil. Esculpido no artigo 19. Não, eu tô conseguindo entender com alguma dificuldade. A imunidade civil trazida pelo dispositivo só permite responsabilização das empresas provedoras no caso de descumprimento de ordem judicial de remoção. É lógico. Por isso, ministro Toffoli, que é que eu entendo que... Agora ele vai dar a estamos posição de acordo, dele. muito embora eu sei que Vossa Excelência é sempre aberto ao diálogo. No meu modo de ver, notificado, a remoção tem que ser imediata. Inverter o ônus da judicialização. É a plataforma que tem que fazer o que faz hoje. Pedir autorização ao juiz para botar de novo. Agora sobre o novo crivo, que nós sabemos qual vai ser. Não, nós dois. O que é isso? O que é isso? Não, realmente, por essa eu não esperava. A cara do Toffoli com esse óculos escuro. O cara tá parecendo aqueles óculos do Turn Down for What, do Bolsonaro. Meu Deus do céu, isso aí é uma pantomima. Isso está muito engraçado. Nossa, esse vídeo... Olha, eu vou dizer, esse vídeo, operador Guilherme, é um achado. Você achou um vídeo muito engraçado. Porque o Fux, ele começa a falar naquele juridiquês de um jeito muito confuso. Que ele parece que ele tá... Eu tenho medo de falar as coisas, porque vai que me processa, né? Mas ele tá com uma voz, digamos assim, cambaleante, né? Não tá com uma voz muito clara. E ele começa a falar, porque esculpiu no artigo 19, e é o senhor... Aí aparece o Toffoli com esse óculos. Fantástico isso aqui. Fantástico isso aí. Ó, a galera tá falando que os caras estão de ressaca, pô. Parece que aparentemente houve 3 garrafas de pitu. Não vamos nem falar. Ó, temos que ter cuidado com os excelentíssimos senhores ministros do STF, que estão muito poderosos neste momento. Mas realmente tá uma coisa cômica aí. Bota aí no final pra eu ouvir o que o Toffoli vai dizer. Vamos esperar o conjunto do colegiado. Por isso, eu defendo a remoção imediata, não em prazo razoável. Notificou, tira. Quer votar de novo? Judicializa. Mas é muito
Muito bom. Notificou, tira. Quer botar de novo, judicializa. Rapaz, assim... O que é engraçado, né? A gente olha... como a gente tá na mão dessas pessoas, né? Porque imagina o seguinte, se passa essa ideia do Fux, que realmente agora chegou uma notificação, boa, chegou a notificação, bem-vindo, Paulo. Uhul! Aí chega uma notificação e a rede social tem que derrubar imediatamente. Imediatamente. Não tem tempo de ver se a notificação é real ou não é real. Você pensa o seguinte, uma única pessoa conseguiria derrubar todas as postagens do MBL. Se você contratasse uma pessoa só pra ficar notificando postagem, falando algum absurdo de qualquer postagem, você simplesmente tiraria todas as postagens do MBL. E não é só da parte da direita, não. Porque se isso for válido pra todo mundo, também vai ser da parte da esquerda. Você vai ter notificação à torta e à direito, contra a parte da esquerda. Ninguém que esteja fazendo política vai conseguir. Porque as redes sociais não vão ter o tempo de averiguar. É evidente que não se pode inverter o ônus da prova para isso. O ônus da prova é de quem acusa, em primeiro lugar, e deve se preceder a judicialização, sim. Não o contrário. Não o contrário. Quer dizer, e por que não o contrário? Porque na internet você está ali num espaço que é um espaço que garante liberdade de expressão, beleza? Não é isso? Ora, a liberdade de expressão ela precisa ser considerada uma premissa do que você está fazendo. Ou seja, a premissa é que os agentes na internet se comunicam de forma lícita. Essa é a premissa. Portanto, cabe não a rede social derrubar tão logo venha a notificação, mas cabe o contrário. Se o Poder Judicial, né, acreditar que aquilo ali tem que ser tirado e a rede social não quiser, aí se judicializa e aí se vai atrás para tirar. Porque a premissa básica é assegurar a liberdade de expressão e não perseguir as pessoas. E veja, isso é uma coisa básica do direito. Eu não sou ministro do STF, eu sou formado em Direito, inclusive. Fiz faculdade de Direito. Não me lembro mais de quase nada do que eu aprendi de Direito, mas eu sempre achei que a presunção de inocência fosse um princípio basilar do direito. Eu sempre achei que, né, a liberdade de expressão fosse um princípio básico do direito. Mas, pelo visto, não é. Né? Tem que ser o inverso. São as empresas agora que têm que estar com o peso disso, quer dizer, invertendo o ônus da prova. Enfim, Essa live poderia cair e depois nós teríamos que correr atrás para voltar no ar. Qualquer figura aí que quisesse nos notificar, poderia notificar. Aí o YouTube teria a obrigação de derrubar a live instantaneamente. Porque, segundo o Fux, tem que ser derrubado instantaneamente. Professor, qual é a visão o do vice senhor? Tá, porra, mas isso é básico até pra mim. Pois é, isso é básico. Isso é básico pra qualquer pessoa. Isso não faz sentido nenhum. O que ele está falando não faz sentido nenhum. E isso sem falar que o vídeo é uma pantomima. Ele tá falando com essa voz trôpega. O Toffoli tá lá com seu óculos escuro. Um negócio todo tosco. Enfim. Mas diga. Professor, qual que é a visão do senhor sobre a liberdade de expressão? Cara, olha só. Eu acho que ela tem que ser muito ampla na internet e fora da internet. Eu não gosto dessa... Como quase todo mundo que é de direita, né? Eu não gosto dessa cultura do politicamente correto e tudo mais. Embora eu ache, aqui eu faço uma ressalva, embora eu ache que o antipoliticamente correto também se tornou, na direita contemporânea, uma licença para pessoas falarem absurdos. E para pessoas se comportarem de maneira muito mal educada e muito, perdoe a palavra aqui, escrota com os outros. Então isso é também uma licença. Tem muita gente que se defende com eu sou politicamente incorreto para ser um babaca. Isso é real. Sabe? Para falar de um jeito grosseiro com as pessoas, para dar respostas grosseiras, para xingar você. Isso é bem comum. O cara se vale do, eu sou antipoliticamente correto para ser preconceituoso, de fato. Né? E expressar os seus preconceitos, expressar a sua raiva de certos, sabe, tipos sociais, perfis sociais,
né? Sei lá, a mulher de cabelo azul, coisas assim, sabe? Tipos meio caricatos que as pessoas querem e elas têm raiva e querem expressar a sua raiva. Então, existe esse problema como politicamente correto. Mas a resolução, a mediação disso não tem que ser jurídica. Ela tem que ser social. Ela é dada pela educação. Pela educação e pelas regras básicas de sociabilidade. Tirando um crime, o cometimento de um crime, acho que você tem que falar sobre tudo. Tudo tem que ser passível de ser falado. Todas as ideias têm que ser colocadas na mesa. Não acho que tem que ter restrição a ideias. Por exemplo, até no caso lá que suscitou aquele cancelamento, né, do tal do partido nazista, criar... Aquilo é um pouco diferente, porque ali você entra numa seara de um extremismo que é real e que provoca consequências sobre a vida das pessoas. Então, se você tivesse no Brasil, de fato, uma onda de extremismo neofascista, neonazista, que não existe no Brasil, em alguns países existe. Na Rússia existe, na Ucrânia existe, em alguns países da Europa Ocidental existe. Né? Você vê que existem muitos grupos organizados que são de fato neofascistas. Aqui no Brasil não existe. Aqui no Brasil não existe. Esse não é um problema. O que há são pequeniníssimos grupos muito marginalizados que já existiam há várias décadas, tipo carecas do ABC, né, supremacistas. Isso existe no Brasil, em todo lugar, mas é uma quantidade ínfima, não corresponde a nenhuma onda, não tem um perigo da extrema-direita fascista, não existe isso. E o único perigo que a a direita brasileira ofereceu foi, de fato, o golpismo do Bolsonaro. Isso sim, isso foi real. O Bolsonaro tentou realmente dar um golpe de Estado nostálgico do regime de 64. Mas não porque ele era um neonazista. O Bolsonaro também não é um neonazista. Mas porque ele era um sujeito nostálgico de uma ditadura de 64 e queria resolver os seus problemas políticos mediante a derrubada do sistema e ele se instaurar como ditador. Isso é outra parada. Então eu acho, Guilherme, de uma maneira geral, que a liberdade de expressão deve ser considerada assim. Freestyle, deve ser bastante ampla mesmo, não gosto de restrições. E eu vejo uma tentativa do STF, evidentemente, de avançar sobre isso. Eles estão num cabo de guerra com as big techs, né? E eles querem tentar impedir, porque no fundo, o status quo, que é representado pelo STF, não quer impedir os meios de organização de uma política alternativa a eles. Porque o Bolsonaro, com todos os seus defeitos, a sua estupidez, o seu golpismo e tudo mais, era, querendo ou não, foi símbolo de uma certa revolta, que a revolta é legítima. A revolta popular contra o status quo é legítima. Só que representantes do status quo querem sempre reduzir essa revolta a algum tipo de categoria, como radicalização, as pessoas estão virando extremistas, elas estão sendo iludidas por fake news. O problema está nessa raiz. Esse é o problema básico. É a crença de que você pode reduzir todos os fenômenos de revolta popular ao status quo em uma categoria que denigre, que avalia negativamente todos esses fenômenos. E essa é a raiz que explica essa declaração do Fux, que explica a matéria do Intercept, que explica os cancelamentos que a gente recebeu, que explica o PL 2630, que explica boa parte das teorizações que os cientistas sociais fazem do surgimento da nova direita. Qual é a lógica de tudo isso? A lógica é o seguinte, o sistema político ele praticamente não tem problemas, beleza? O sistema político está ótimo. Nós temos democracia, nós temos instituições funcionando, está tudo lindo. E aí há um processo de radicalização social, né, que decorre de fake news e mentiras que estão sendo disseminadas nas redes sociais. E o que nós temos que fazer? Nós temos que cercear a rede social e impedir a liberdade de expressão das pessoas. Porque se elas forem impedidas nisso, aí as fake news não vão circular, não vai haver mais esse problema. Essa é a maneira como todos esses caras pensam, como eles discursam e como eles agem. Eles agem em função dessa crença aqui que eu estou apresentando. Só que essa crença é falsa. Por que ela é falsa? Ela é falsa porque existem problemas no status quo. Esses problemas são reais. E eles são abrangentes.
Vai desde a corrupção que o PT montou em Mensalão e Petrolão, de um presidente que foi preso, que foi pra cadeia e depois saiu, em circunstâncias muito suspeitas. O cara foi preso, aí foi cancelado por questões de admissibilidade, tal. Saiu. E tá aí governando. Né? Nem sei se vai governar por muito tempo, porque também tá bem mal de saúde. Né? Mas que vai desde isso até a estagnação econômica do Brasil, até o descrédito que as pessoas têm em relação às instituições, né? Até o arbítrio e o mau jornalismo, quando é jornalismo, digamos assim, profissional. O Intercept é um jornal profissional. O Intercept Brasil tem grana. Eles são jornalistas profissionais. E, no entanto, estão fazendo esse tipo de coisa, né? Que vocês estão vendo. Então, ao perceber tudo isso, a população se revolta. E aí ela se revolta e daí ela age como ela age. Ela tenta colocar alguém que rompa com essa estrutura, com essa tradição. Ou um Bolsonaro, um Marçal da vida. A maneira como a população reage e como ela faz as suas apostas certamente é tosca. Não é uma aposta muito inteligente. Não foi. A aposta com o Bolsonaro não foi. A aposta com o Marçal foi pior ainda. Então realmente existe uma dificuldade da população de enxergar as coisas com maior lucidez e daí fazer apostas mais seguras e não ser, enfim, encantado por qualquer encantador de serpente ou qualquer picareta que surja de última hora. Essa é uma dificuldade que ela tem. Outra coisa que é inegável é a quantidade de fake news que existe na internet, que é disseminada na internet. É imenso, isso aí não tem a menor dúvida. Tem muita fake news? Tem muita fake news. O jornalismo profissional produz, via de regra, menos fake news, produz menos fake news. Produz menos fake news. Até porque você tem mais mecanismos de accountability com o jornalismo profissional. Por exemplo, o Intercept faz as matérias que faz. Aí vai lá o MBL, que é uma organização, uma associação, e processa os caras. É muito mais difícil você processar, sei lá, seu Joãozinho que criou uma fake news que o Lula morreu e quando ele voltar é um clone. Como é que você vai processar essa pessoa? Entendeu? E aí daqui a pouco tem um monte de gente acreditando que o Lula não existe mais, que ele morreu e agora é um clone. E inclusive eu acho que as teses de que o Lula é um clone, que ele morreu, ficaram muito poderosas agora que ele está fazendo a cirurgia. Acho que quando ele voltar vai ter lives e lives do pastor Sandro Rocha, dos Homens de Nárnia aí, para dizer certeza. Com certeza, para dizer que não é o verdadeiro Lula, que é outro Lula, que o Lula voltou. Esse tipo de absurdo grotesco você não vai encontrar com muita frequência no jornalismo profissional. Você olha lá, a Folha de São Paulo, Estadão, eles distorcem as coisas, mas geralmente é de uma maneira mais sutil. Às vezes é de uma maneira grosseira, como é o seu caso da matéria do vídeo do Intercept, provavelmente da matéria do Intercept que vai sair. Mas a distorção ela se dá ainda em certas margens do absurdo. No caso das fake news da direita, não, escapa. Só que, novamente, a resolução, a maneira de resolver isso não é impedir a liberdade de expressão. Nunca foi. A maneira de resolver isso é esperar que as pessoas se habituem a esse instrumento chamado celular e a internet. A internet, minha gente, é uma novidade recente. Vocês sabem quanto tempo tem o jornalismo clássico? Desde o final do século XVII. A fundação do jornalismo se dá lá, início do século XVIII, finais do século XVII. Na Inglaterra, sobretudo. Com alguns jornais que existem até hoje. Alguns desses jornais. Até hoje existem nomes parecidos. The Spectator, tipo, mais... Claro, não deve ser uma continuidade perfeita. Mas eu digo assim, o jornalismo tem séculos. O jornalismo faz parte da estrutura da modernidade. Agora, isso aqui não. Isso aqui é super recente. Smartphones são super recentes. Internet é recente. Tem o quê? 3 décadas de internet? Assim, de circulação comercial, comum. Eu me lembro, por exemplo, da minha casa chegar à internet quando eu tinha 12 anos. Eu tô com 36, 25 anos aí, internet no computador portátil e smartphone, menos ainda. Então as pessoas ainda de fato não sabem usar esse instrumento, mas elas vão aprender a usar. Só que a elite não quer que as pessoas aprendam a usar. A elite quer que as pessoas reproduzam o discurso que ela quer que eles tenham. Se trata disso, se trata sempre de exercício do poder.